Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo, da Palavra de Deus. Estamos no livro de Samuel, capítulo 20. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre esse capítulo. É um capítulo de 43 versículos. Aqui, irmãos, para quem entrou aqui de paraquedas nesse vídeo, esse vídeo é um estudo bíblico minucioso que nós estamos realizando. E hoje já estamos no capítulo 1, no 1 Samuel, não é capítulo, não, é 1 Samuel 20. Desde o livro de Gênesis, no capítulo 1 até aqui, já temos vídeos gravados. Para você ter uma ideia, cada vídeo é um capítulo. Então, às vezes você me vê aí vídeos meus aí de mais de uma hora tem 50 minutos, 43 minutos, é porque eu faço esse estudo minucioso. Eu pego capítulo por capítulo e versículo por versículo. Então, a gente estuda o que Deus está querendo falar conosco. E nesse estudo, nós aprendemos a conhecer Deus. Isso é maravilhoso. Quando eu falo que Deus, Ele está em todas as coisas. Ele age de todas as formas. Quando Jesus veio aqui na Terra, para mim dar uma noção para vocês, Quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele começou a evangelizar. Só que antes do trabalho dele aqui na Terra, ele encontrou com Satanás. Ele teve um encontro com Satanás, que levou ele num monte, num alto monte. E Satanás conversa com Jesus e fala: olha, se você é filho de Deus, faça com que essas pedras pula dessa montanha. Então ele provou, Deus de diversas formas para ver se provou Jesus de diversas formas para ver se Jesus, era mesmo fiel a Deus. Aí você fala, mas por que Deus permitiu que o diabo ele fizesse isso com Jesus? Isso é para nosso conforto espiritual. Porque hoje nós sabemos que Jesus ele foi santo. Então, se o diabo não tivesse tentado Jesus, muitos iriam dizer: ele não foi tentado pelo diabo, por isso que ele fez tudo aquilo. Ele foi um homem livre, o diabo nunca chegou perto dele, não é mesmo? Mas Jesus ele teve uma passagem aqui na Terra muito penosa. As pessoas odiavam Jesus. Jesus ele passou por tudo aqui, não foi fácil também para ele, não. Como muitos pensam, Acham que para Jesus ele foi muito fácil. Primeiro que a vida de Jesus aqui na Terra, você percebe que ele já veio de uma forma assim que o rei já odiou. Só de saber que ele ia nascer, o rei mandou matar milhares de crianças. Então isso foi uma tristeza para Jesus. Para ele ter vindo aqui na Terra, ele veio no meio dessa turbulência. Houve muitas mortes de muitos inocentes. Que o diabo já foi, perseguindo ele logo no nascimento. Aí ele cresce, no meio dos irmãos dele. E sabendo, que ele era um ungido de Deus, um filho de Deus, um homem para salvar, Que eu creio que naquela época as pessoas pensavam que Jesus seria como um sacerdote, como um Samuel, como um Daniel, um profeta, que simplesmente passava aleatoriamente e acabava. Mas não foi assim. Jesus ele veio, as pessoas perseguiam muito ele.
muito mesmo. Mas ele venceu. É doído falar o quanto Jesus sofreu aqui na terra. Não é bom nem lembrar. Porque se você for olhar minuciosamente o sofrimento de Jesus, ele não teve paz nenhum dia. O projeto dele aqui na terra, a missão que ele tinha que passar, foi muito penosa. Talvez você reclama da sua vida. Muitos dizem, Jesus veio tranquilo, ele veio, todo mundo amava ele. Não, uma multidão de pessoas queriam a cabeça dele, desde quando ele nasceu. Ele já nasceu naquele tumulto, ele já nasceu com um ódio que as pessoas estavam tendo por ele. Ele já nasceu num ambiente muito aflamado, muito negativo. E nisso ele foi crescendo e foi desenvolvendo, né? No meio daquilo tudo, daquela angústia, tudo, ele se apegava muito a Deus. Ele orava muito. Porque ele sabia que ele era um ungido de Deus. Era um filho de Deus. Porque Deus, o tempo todo, Deus estava ao lado dele, confortando. Deus foi diferente com Jesus? Não. Deus agiu com Jesus da mesma forma que com qualquer outro de nós. Nós viemos aqui nessa terra com um propósito. Um propósito de quê? De obedecer e fazer a vontade de Deus. Só que muitos não entendem isso. Muitos acham que vive num sofrimento eterno, que Deus não existe. Mas ela não procura saber qual foi o motivo que ela veio aqui na Terra. Ela não procura entender. Ela só procura reclamar. Você já parou para pensar como que um bebê entra no corpo de uma mulher? Talvez você vai falar, é pelo encontro dos espermatozoides. Mas quantos milhões e milhões de espermatozoides e não acontece nada? Mas apenas um. Você crê mesmo que o homem é gerado por um espermatozoide? Eu acho que a sua crença está muito pequenininha. A sua crença em Deus está muito pequenininha ao imaginar que um ser humano vem por meio de um espermatozoide. A ciência, ela pode dizer isso para você. A ciência pode até provar, porque a ciência tem que provar tudo. Mas como que entra? Como que o espírito? Porque desde que a pessoa entra no ventre de uma mulher, como pode ela respirar, ela se alimentar? Ela já tem espírito. Isso é mágico. Isso é Deus que dá um filho, que traz um filho. Porque muitas mulheres não conseguem ter filhos. Aí a ciência vai dizer, né, que ela é estéril. Não é que ela é estéril, é que Deus não permitiu que ela tivesse um filho. Porque quando Deus permite, ela tem. É o que aconteceu com a Ana, com Samuel, que nasceu. O que aconteceu com a Sara? A Sara, todos falavam que ela era estéril, porque tem que ter uma desculpa, tem que ter um porquê. A ciência tem que te mostrar um porquê. Não é verdade?
Mas você acha mesmo? Por que quando o anjo chegou para Sara e falou para ela, você vai ter um filho? Ela creu. Apesar de ter no momento, né, no primeiro momento, ela não creu. Ela até zombou porque ela era velha, estéril. Agora imagina uma mulher velha ter um filho, gerar um filho. Aí as pessoas falam que o filho é quando a mulher está entre, né, os seus 16 aos 30 anos, que ainda pode ter filho, que ainda está menstruando. Mas Sara já não menstruava. E aí? E o que você me diz disso? Você acha mesmo que é? Não é, gente. É o Espírito de Deus. É Deus que permite que você veja o mundo. Então você tem que dar glórias a Deus. Você tem que glorificar porque Deus tem um propósito na sua vida. Por que você veio ao mundo? Você veio através... Sim, veio através de uma mulher. Mas você veio. Porque não vai trazer. João tá aqui, nasceu. Vou colocar o João lá na terra. Puf! Aí João já nasce, né? Aqui na terra, grande, poderoso. Não. Você vem como um bebê. Você vem como o quê? Como uma sementinha. Que nasce, cresce e dá fruto. Então temos que compreender. Então a gente observa que Jesus, ele veio. Jesus, ele veio sem esperma. Como pode? Aí que você vai perguntar, como pode uma mulher dar à luz um filho sem o esperma do homem? Porque Maria não teve. Aí você observa que não é o esperma que traz o homem ao mundo. Não é. O casamento, ele foi feito para o quê? Para que o casal cuidasse desse ser que Deus trouxe ao mundo. Não foi nós que trazemos ao mundo. Não foi você e seu marido que trouxe o seu filho ao mundo. Não foi. Mas foi Deus que trouxe uma criança para você cuidar, tomar conta. Essa criança é filho de Deus. Assim como você é também um filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, voltamos aqui na época de Jesus. Então, para Jesus não foi fácil. Não foi fácil viver evangelizando para um povo de cabeça dura, para um povo que queria matá-lo. Desde do ventre da mãe dele, o povo estava querendo matá-lo. Talvez você ache que sua vida é dura. Dura você ser perseguido. Ficar correndo, como a mãe de Jesus ficava. Corria para cá, corria para lá. Jesus nasceu num momento de muita guerra, de muita confusão. E Jesus nasce. Cresce no meio daquele alvoroço todo mundo sabendo, porque já tinha sido uma profecia dizendo que ele seria o Salvador do mundo. Olha o peso, né, dessa criança. Aí todo mundo já olhava para ele com um intento de zombar dele. Ele foi muito humilhado. Aí o diabo ainda vai testar ele. Deus permite que o diabo vai testar. Não foi o diabo que foi testar Jesus por conta própria. Mas foi quem? Foi Deus que permitiu que se Jesus ia passar, né, no teste. Ele passou no teste. Dignamente ele passou. Ele foi forte, ele permaneceu na fé. Aí eu pergunto para você, às vezes uma lutazinha que você tem, você acha que Deus te abandonou? Deus não abandona.
Deus, ele quer perseverança. Ele quer fidelidade. Ele quer obediência. Nós temos que, é o nosso dever, o tempo todo, adorar a Deus. Se vem tempestades, porque o tempo, para você ter uma noção, tem a tempestade. A tempestade nossa não é a tempestade do tempo, da chuva. A tempestade nossa é as lutas do dia a dia, é as dificuldades do dia a dia. Assim como a tempestade da chuva tem para os animais, né? Porque os animais têm que ficar correndo de um lado para o outro para procurar um abrigo. A nossa tempestade é outra. A nossa tempestade é enfrentar os demônios, é enfrentar a carne, enfrentar os nossos desejos, a nossa vontade. Nós temos que morrer para o mundo. Para todas as coisas, nós temos que morrer. No sentido real, para agradar a Deus, para fazer a vontade dele. Enquanto nós estivermos com amarras desse mundo, nós jamais iremos agradecer a Deus por tudo. Sempre vai ter algo que nós, um déficit, né? Sempre vai ficar aquele déficit. Sempre vamos dever algo para Deus. E muitas vezes a bênção não vem, porque nós não observamos essas coisas. Nós somos negligentes, nós somos filhos mal criados. Porque ele deixou escrito para nós todas as suas ordenanças, tudo o que ele queria que o ser humano viesse a obedecer. Está escrito na palavra. Temos que ter conhecimento da palavra dele. Temos que aderir, temos que alimentar. E isso Jesus fazia. Ele tinha esse conhecimento. Talvez você fale assim, Jesus já veio como um santo. Não, Jesus não veio como um santo. Jesus, ele começou a ler as Escrituras. Ele começou a conhecer Deus, porque quando ele veio nessa terra, ele não veio com pensamentos dos anjos lá. Ele veio como nós, ele veio como ser humano. Talvez você fale, mas como ele tinha poder? Mas o próprio Jesus falou para nós. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer maravilhas maiores do que eu faço. Então eu posso ser um Jesus. Você pode ser um Jesus, fazer as mesmas maravilhas que ele fazia. Mas vai depender da nossa fé. Vai depender da nossa aproximação com Deus, do nosso contato espiritual com Deus. E para ter esse contato espiritual com Deus, precisamos conhecer Deus. Quem ele é? Como que ele quer que a gente age? Como que ele quer que nós fazemos? Ele nos prova a todo momento. Tem gente que diz que Deus não prova ninguém. Ele nos prova a todo momento. Às vezes vem uma dificuldade financeira para você. Às vezes você está muito bem financeiramente. Mas assim, de uma hora para outra você cai. Você perde tudo. Porque quando você está bem, você está ali, né? Agradecendo a Deus, você está muito bem. Mas quando você perde tudo, aí Deus te prova o amor que ele tem para você. Porque o próprio demônio, ele chega perto de Deus e fala, você ama tanto a pastora Ana, mas porque você está protegendo ela. Aí Deus permite
que o diabo venha trazer lutas para mim provar se eu amo a Deus ou não. Deus permitiu que o diabo perseguisse Jesus. E Jesus, ele passou por todas as provações. Quando o diabo vinha, ele já estava com a resposta na ponta da língua. Nós temos que ser assim. Nós temos que ter essa atitude. Nós temos que andar como Jesus andou. Conhecer as Escrituras, conhecer Deus. Como que ele age? Tem gente que fala, Deus não existe. Ai, tanta maldade nesse mundo. Por que é tanta maldade que acontece nesse mundo? Deus não existe. Deus, ele existe. Ele existe. Está em todo lugar, em todo tempo. Ele está agindo ali. Só de eu estar respirando, você está, de eu estar falando, de eu estar aqui. É porque ele está aqui, ele está permanecendo. Ele está me permanecendo nessa terra. Não sei por quanto tempo. Mas talvez ele está esperando, né, que eu faça algo que venha surpreendê-lo. E a gente é tão negligente nessa parte que não observa essas coisas. A gente fica tão envolvida com as coisas materiais, né? Com o trabalho, com o filho, com a esposa, com amigos, com vizinhos, com o que vão falar de você, com o emprego. Você fica sempre correndo atrás de algo, mas você não corre atrás, você não corre aos braços de Deus. Aí vem, né, a preocupação, vem a depressão. O que traz a depressão? O que gera a depressão? São os problemas do dia a dia. E o que causa esses problemas do dia a dia? É Deus. É Deus ali nos provando. E se nós não tivermos força para nos reerguer, esse amontoado de problemas causa depressão. Nós temos que reagir. Nós temos, porque quando nós aproximamos de Deus, fazendo a vontade de Deus, vêm as lutas. Eu lembro que eu passei por tanta provação por Deus. Teve uma época que a minha vontade era que Deus me levasse. Eu passei por um momento muito difícil, muito difícil na minha vida. Muito difícil. Deus me provou de toda maneira que Ele podia me provar, Ele me provou. E quando eu estava naquela provação que Deus estava me provando, eu estava jejumando, eu estava orando. Graças a Deus eu não entrei em depressão. Eu não entrei em depressão, porque a luta foi muito grande. Mas eu não entrei em depressão. Eu louvo a Deus por isso, porque eu passei por essa provação toda orando e jejumando. Talvez você me pergunta quanto tempo que você passou por isso, por essa luta grande. Olha, eu creio que eu passei uns 8 anos ou mais. Uns 8 anos ou mais. Mas ali, na presença de Deus, orando, jejumando, orando, o tempo todo. Era eu e Deus. Eu não tinha mais ajuda de ninguém. Porque Deus usou o meu próprio esposo para me perseguir. Então foi uma luta muito grande. E nessa época eu tinha 3 filhos.
Eu ainda tenho eles, só que hoje estão grandes, mas eles eram crianças. Então eu sofri muito. Mas eu consegui passar por essa provação. Aí você fala, mas por que acontece tudo isso? Irmão, Deus está provando a gente. Deus, ele provou a nossa fidelidade com Deus. Ela tem que superar essas barreiras. Ela tem que superar os nossos problemas. Nós não devemos colocar os problemas e colocar Deus atrás e os problemas na frente. Nós temos que superar isso. Nós temos que lutar. Eu sempre, porque eu já conhecia a Bíblia quando eu passei por essas provações grandes, eu já conhecia, né, Deus. Eu sabia como que Deus, ele agia em nossas vidas. E eu pedia para ele, para me dar força. E eu lia muito no livro de Josué, 1 Samuel, capítulo 1 de Josué. Quando Deus disse para Josué, Josué ser forte e muito corajoso. Eu pegava muito esse versículo. Eu abraçava esse versículo. Porque eu sabia que ali Deus estava me provando. Então eu fui muito forte, muito forte. Eu fui muito forte e fui muito corajosa. Eu passei por tudo ruim, eu passei na vida. Fui uma pessoa muito... Deus me provou até o limite, né? Meu limite final ele provou, mas eu venci. É isso, nós temos que vencer. E estamos aqui, né, na terra, à mercê, né, dessas provações. Por que Deus faz isso conosco? Talvez você fale assim, mas por que Deus faz isso conosco, irmão? Se Deus sabe que a gente é fraca. Tem muitas pessoas que são fracas, né, espiritualmente. Então elas não têm essa força para se reerguer. Aí vem a depressão. Aí a depressão chega, né, para ela de uma forma tão... Porque a depressão, irmão, é terrível. Ela vira doença. Então, quando fala, esses problemas todos gera depressão. A depressão é uma doença. Ela vira doença. E se você não superar, não ter... Tem pessoas que não suportam, né? Tem pessoas que ficam depressivas. Então, você precisa ter uma ajuda espiritual. Porque quando você chega na depressão... Porque a depressão também tem estágio. Tem o começo, tem o meio, tem o estágio maior. Então, quando você chega nesse estágio, que você está muito avançada já, é aquela depressão que você tem medo de tudo, não quer falar com ninguém, tudo para você já não vale mais nada, ninguém tem valor, você não quer sair, conversar com ninguém, você entra num estado que a sua mente já fica muito perturbada, o seu psíquico não consegue aderir nada. Nesse momento, a gente tem que prever antes, quando você está no início, você está entrando na depressão, você tem que observar. Eu estou entrando na depressão, eu vou ficar depressiva. Então, é o momento que você tem que procurar ajuda espiritual. Temos que procurar ajuda espiritual. E ser forte e muito corajoso. Eu fui o tempo todo, eu fui forte, busquei muito a Deus, eu me apeguei muito a Deus. Mas graças a Deus, tem lutas. Não vou dizer para você, não tem luta, eu tô bem, eu tô, legal, agora eu não sinto nada. Não. Eu tenho lutas. Eu consigo. Hoje eu tenho mais capacidade, porque eu conheço mais como que Deus está agindo no ser humano. Então eu conheço Deus. Então quando as lutas vêm, eu já sei. Opa, eu preciso me aproximar mais de Deus. Porque aqui tem uma barreira. Deus está pesando a mão. Porque é isso, irmão. Tudo que acontece conosco vem de Deus. Todos os males que acontecem conosco vêm de Deus. Não vem dizer um pastor para mim, falar, não, irmão, isso aí é porque o diabo é asqueroso, o diabo ele faz isso mesmo. Deus permite. Nada acontece com você se Deus não permitir.
Então, tudo que acontece conosco vem de Deus. Deus permite. Talvez Deus tenha algo maior para nós. Ele tem um propósito em nossas vidas. Aí vem aquele mal. Para quê? Para que a gente possa chegar mais perto dele. Para que a gente possa, né? Não, algo tá... Minha câmera aqui toda hora tá parando. Então, toda hora eu tô movimentando ela aqui para... Então, é isso, irmãos. Agradeço por estar até aqui compartilhando, né, conosco esse vídeo. Fortalece no seu espiritual para que Deus abençoe. Vamos agora entrar no nosso estudo, que diz no capítulo 1 de Samuel, no versículo 20. Vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Mas Davi fugiu de Naiote, na região de Ramá. Veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, para que ele queira me tirar a vida? Mas este lhe disse: Certamente isso não acontecerá. Tu não morrerás. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem me fazer conhecer antes, porque, pois, meu pai me esconderia este negócio, isso não se fará. Então, aqui a gente observa, Davi já estava entristecido. Por quê? Eu fiz tudo para o seu pai, eu ajudei, venci, né, o gigante Golias lá, eu salvei Israel. Por que seu pai quer me matar? Eu não fiz nada de ruim para o seu pai. Mas isso já vinha de quê? De Deus. Isso já era propósito de Deus. E aqui, Davi, Jonatas aqui estava como, né, veio abraçar, veio consolar. Jonatas aqui, ele foi um anjo para Davi. Ele veio consolar Davi. Ainda bem que Deus, né, enviou também, né, um anjo para estar do lado de Davi, para aproximar. Então, Jonatas aqui, ele veio em figura de um anjo, de um protetor de Davi, para que Davi visse, né, que ele tinha um protetor. Que a Bíblia fala que Jonatas amou Davi como a sua própria alma. Então, o que é isso? Isso foi um anjo protetor de Davi. Jonatas aqui estava protegendo Davi de todas as formas, né, que ele podia, né, para que Davi não perecesse. Então Davi jurou mais e disse: Teu pai bem sabes que tu me favoreces. Pelo que disse: Jonatas não deve saber disso, para que não se aflija. Mas na verdade eu juro que há apenas um passo entre mim e a morte. E Jonatas disse a Davi: O que tua alma disser, eu farei isto por ti. Tá vendo? Ele tinha tanto amor, Jonatas tinha tanto amor para Davi, que falou: Não, Davi, eu vou cuidar de você. O que meu pai falar, eu vou comunicar para você. Todas as intenções de meu pai, eu vou passar para você. E eu vou te livrar da morte. Então Davi disse a Jonatas: Eis que amanhã é o começo do mês, e eu devo me sentar como rei para comer. Permita que eu fuja e me esconda no campo até a tarde no terceiro dia. Se teu pai perguntar por mim, então dize: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser: Está bem, então a paz para teu servo. Mas se ele se encolarizar, então fica sabendo que o mal já está decidido por ele. Usa de benevolência para com o teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Mas se há culpa em mim, mata-me, porque me levarias a teu pai? Mas Jonatas disse: Nada disso te será feito. Se eu souber que meu pai está resolvido em te fazer mal, eu não te direi? E Davi disse a Jonatas: Quem me diria se porventura teu pai te der uma resposta cruel? Então Jonatas disse a Davi: Vem, nós iremos ao campo. E ambos saíram ao campo. Então Jonatas disse a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Eu sondarei a meu pai até depois de amanhã, e ficarei sabendo que ele é favorável a Davi.
então eu não enviarei a ti e não encobrirei a teus ouvidos. Então o Senhor puna a Jonatas e torne a punir. Se meu pai, querendo te fazer mal, eu não te fizer saber, mas não te deixar partir em paz, e o Senhor esteja contigo da mesma maneira como esteve com meu pai. E se eu ainda viver, tu não usarás de benevolência para que eu não morra? E tua benevolência não se aparte de minha casa para sempre, nem ainda quando o Senhor tiver exterminado todos os inimigos de Davi sobre a terra. Desta maneira, Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, se o Senhor punir os inimigos de Davi. E Jonatas mais uma vez jurou a Davi, pelo seu amor por ele, porque ele o amava como a sua alma. Tá vendo? Aqui a gente observa que Jonatas, ele não era apenas um amigo, ele era um protetor de Davi. Ele era como se fosse um anjo que estava ali protegendo Davi. A gente observa isso nas palavras aqui que ele tinha. Porque ninguém tem tanto, né, amor com o outro, se não for por Deus, que une, né, esses dois. Aí Jonatas lhe disse: amanhã é o começo do mês, e se perguntará a teu respeito, porque notarão teu lugar vazio. E no terceiro dia te apressarás e irás àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e te sentarás próximo à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas além de ti, como se estivesse atirando ao alvo. E depois mandarei o moço, dizendo: vai, encontra as setas. Se eu disser ao moço: eis que as setas estão para antes de ti, apanha-as e vem, então estás em paz e nada te ameaça. Juro pelo Senhor. Se eu disser assim ao moço: eis que as setas estão longe de ti, então vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Tá vendo? Ele fez um trato, né, junto com Davi. Olha, Davi, se eu vou pegar minha flecha, se eu soltar minha flecha antes de você, é que tá tudo em paz. Mas se eu sentar a flecha depois de você, é que você pode ir embora, que meu pai quer te matar. Então, quanto ao assunto de que eu e tu falamos, o Senhor esteja entre mim e ti para sempre. Então Davi se escondeu no campo e começou o mês, e o rei se sentou para comer. E quando o rei se sentou, como sempre, no seu assento junto à parede, Jonatas se levantou e Abner sentou-se ao lado de Saul. E o lugar de Davi ficou desocupado. Mas Saul não disse nada naquele dia, porque ele pensava: algo lhe aconteceu, pelo que ele está impuro, ele não se purificou. Aconteceu no dia seguinte que o lugar de Davi ficou desocupado. Então Saul disse a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem e nem hoje? Jonatas respondeu a Saul: Davi me pediu muito para ir a Belém. E ele disse: libera-me, porque nossa família tem um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Agora, se tu me favoreces, peço-te que me deixes ir para ver meus irmãos, porque isto não veio à mesa do rei. Então a ira de Saul se inflamou contra Jonatas, e ele lhe disse: ó, filho de mulher obstinada, porventura eu não sei que escolhestes o filho de Jessé para tua desonra e para a desonra de tua mãe? Porque todo o tempo que o filho de Jessé viver sobre a terra, teu reino não se fortalecerá. Agora manda que ele venha a mim, porque ele merece a morte. Mas Jonatas respondeu a Saul seu pai, e ele disse: por que há de morrer? Que ele fez? Então Saul atirou a lança contra ele, para o ferir. Então Jonatas compreendeu que seu pai tinha decidido matar a Davi. O próprio Saul tenta matar o próprio filho. Por causa de quê? Uma vingança que ele tinha contra Davi. Ele estava com tanto ódio contra Davi que ele já não estava mais raciocinando. O psíquico dele já tinha superado todo o ódio, né? Já estava com muito ódio.
E Jonas, com grande ira, se levantou da mesa e no segundo dia do mês não comeu nada, pois se magoara por causa de Davi, porque seu pai o insultara. Na segunda manhã, Jonatas saiu ao campo, no tempo que tinha combinado com Davi, e levando consigo um rapazinho. Então ele disse ao rapaz: corre, apanha as setas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma seta que fez passar além. Quando o rapaz chegou ao lugar onde estava a seta que Jonatas atirara, este lhe gritou dizendo: a seta não está longe de ti? E Jonatas gritou ao rapaz: então apressa-te e não te detenhas. E o servo de Jonas apanhou as setas e trouxe ao seu senhor. E o rapaz nada soube, só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Jonatas deu suas armas ao rapaz, ele disse: vai, leva-as à cidade. Quando o rapaz partiu, Davi se levantou à banda do sul e se lançou sobre o seu rosto em terra e saudou 3 vezes, e se beijaram mutuamente e choraram ambos, mas Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: vai em paz, como nós juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência eternamente. E Davi se levantou e partiu, e Jonas entrou na cidade. Aqui a gente observa uma coisa, que por que Jonatas e Davi tinham como fala, mutuamente, eles tinham um acordo santo. Eles sempre falavam em Deus. Jonatas e Davi, eles estavam muito apegados em Deus. Aí aqui a gente observa que realmente Jonatas, ele veio, o espírito que estava em Jonas não era um espírito humano, era um Espírito Santo, era o espírito protetor de Deus que estava protegendo Davi. Deus usou, esse rapaz, o próprio filho de Saul, para cuidar de Davi. Ele cuidou de Davi o tempo todo. Aqui termina esse capítulo, do 1 Samuel. O que isso está nos mostrando, Como que às vezes você vê o ódio dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. E o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele disse, que os nossos inimigos seriam os nossos familiares. Então, como eu falo para vocês, gente, é maravilhoso a gente conhecer a palavra de Deus, porque você já começa, criar na sua mente que você é o único. Não podemos confiar em ninguém. Aqui na terra, por isso que o próprio Deus, ele disse assim: maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus o tempo todo. Não vai ser sua mãe que vai te salvar, não vai ser seu pai que vai te salvar, não vai ser seu irmão que vai te salvar. Tem muita gente que fica dependente de parente. Parente não fez isso para mim, parente não fez aquilo para mim, querendo que alguém faça uma benevolência para com você. E não é assim. Você tem que ser forte, tem que reagir. Ser forte e corajoso, como Deus disse para Josué, ser forte e muito corajoso. A gente observa aqui que Davi, ele estava sendo forte e muito corajoso. Davi estava sozinho. O único companheiro que estava dando também uma atenção para ele era Jonatas, porque Jonatas estava sendo usado por Deus. Uma pessoa totalmente diferente da família dele, para você ver. Totalmente diferente. A Bíblia fala que quem adquire um amigo, adquire riqueza. Então, Jonatas adquiriu. Esse amigo que Jonatas adquiriu não foi um ser humano. É um Espírito Santo que estava em Jonatas. A gente observa essas coisas. Quando você vê alguém gostando muito de você, fazendo tudo por você, aquela pessoa não é um ser humano, é o Espírito de Deus que está naquela pessoa te ajudando. Isso é bom a gente também ter esse conhecimento, porque às vezes você não dá valor, uma pessoa que está do seu lado te ajudando. Quando tiver uma pessoa do seu lado te ajudando, dê valor, porque é o Espírito Santo que está do seu lado e está ajudando você. Como a gente aprende, irmãos? Quando a gente começa, a entender a Bíblia, como a gente entende, a gente deixa
um pouco de sofrimento. Por isso que a Bíblia fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando nós conhecemos o agir de Deus em nossa vida, como que Ele age, como que nós devemos, manobrar tudo isso, todas as dificuldades, por que veio, por que não veio, por que é assim, por que eu não ganhei isso, por que eu não ganhei aquilo. Então, nós estamos aqui sendo guiados por Deus. Nós não fazemos o que eu quero. É como o próprio Paulo falou, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Deus quer. Porque o que você quer não é de Deus. Então a gente tem que fazer o que Deus quer. Deus, se Ele está mandando tempestade para você, tempestade que eu digo é lutas, é fome, é desemprego, você tem que vencer essas tempestades. Você tem que estar forte e corajoso para enfrentar essas tempestades. E não pedir, né, ajuda de ninguém, a não ser Deus. Deus é que nos ajuda em todos os sentidos. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se você gostou, você compartilha com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer, porque isso aqui é vida para nós. Todo o nosso conteúdo aqui desse canal é vida. É muito bom você estar assim, como fala, você está programado, né? A sua mente está programada para viver nesse mundo. Quando você conhece a palavra de Deus, a sua mente fica programada para viver nesse mundo e você passa por todos os momentos, por todas as dificuldades, com um fardo leve, como a própria Bíblia diz. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.